TDA, transtorno do déficit de atenção, problema comum em crianças e se baseia nos sintomas de desatenção. Se não tratado, a criança pode encontrar maiores dificuldades no futuro. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Acomete crianças, jovens e adultos. Na escola aparece com muita frequência, de cada 10, pelo menos 5 tem ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, né? Que no caso tem o tipo desatento. Aquela criança que na escola, aquele jovem que não tem muita atenção, aquele que voa, muitos dizem que está no mundo da lua, pode estar sofrendo de TDAH. Estudos recentes apontam para a genética como principal causa relacionada ao transtorno. Aproximadamente 75% das chances de alguém desenvolver ou não o TDA são herdadas dos pais. Ele começa a ficar muito apático, muito desmotivado, desligado, né? Isso é o tipo desatento, no caso, né? Quando está muito quietinho, sabe aquela criança que não pergunta, que não participa, né? Muitas vezes é taxado de preguiçoso, de não ter vontade de estudar. Ele não tem vontade mesmo, claro, porque já está desmotivado. Ele já está com a autoconfiança e a autoestima muito em baixa. Então, na realidade, ele já lutou tanto contra o transtorno, sem saber que o tem, e agora está ali, apático, quietinho, não pergunta, tem medo de perguntar para o professor. Muitas vezes acontece porque ele tem medo de perguntar para não, como a piazada diz, pagar mico, né? Ser motivo de chacota dos outros mesmo, né? Geralmente, o problema é mais notado quando a criança inicia atividades de aprendizado. Para essa professora que tem alunos portadores do transtorno, é preciso conhecer o universo para saber como lidar. Como educadora, eu posso falar que eu sou peça-chave no aprendizado dessa criança, porque eu preciso entrar no universo dela para eu saber quais são as dificuldades maiores dela, sabendo que o déficit de atenção, a parte que mais prejudica é a concentração. Então eu tenho que trabalhar muito com não só o papel para essa criança não é atrativo. Eu preciso trabalhar com jogos, eu preciso trabalhar na parte lúdica, colocando a parte do conhecimento dentro desses jogos, né? Cerca de 3 a 6% das crianças na idade escolar de 6 a 12 anos apresentam o transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade, mas nem sempre esse diagnóstico chega antes dos 4 ou 5 anos. É muito importante também que os pais observem seus filhos, observem o comportamento dele, observem as atitudes, observem se ele consegue ficar parado na frente da televisão, mesmo que seja um programa que ele goste muito, mas ele não consegue ficar sentado, ele não consegue ficar muito tempo prendendo atenção. A gente sabe que dependendo da idade da criança ou do adolescente, são poucas coisas que chamam muita atenção. Segundo a psicopedagoga, o TDA não tem cura, mas é possível conviver com o transtorno e ter uma vida saudável e ativa. Depois dele ser diagnosticado, depois de você ter a certeza, com uma equipe multiprofissional, você diagnosticou que ele é um TDAH, você começa com o tratamento. No caso do hiperativo, muitos neurologistas entram com a questão medicamentosa, que é o uso da Ritalina, metilfenidato, para que acalme um pouquinho e aumente a concentração. No caso do tipo desatento, para fazer o tratamento você tem que ser muito preciso, porque ele é muito minucioso, é a longo prazo, né? Então você tem que estar tratando através de exercícios de concentração. Em alguns casos necessita sim de medicação, até pelo menos a criança, o jovem aprender a lidar com esse problema.